A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal do EBD com o presbítero Arilton Alves. Nós estamos estudando o terceiro trimestre dessa lição da EBD, a qual nós estamos falando os ataques contra a Igreja de Cristo e a sutileza de Satanás nesses dias que antecede a volta de Cristo. Hoje nós estamos passando a lição 7. A lição 6 de domingo passado, falamos sobre famílias e ideologia contra as famílias. Hoje nós vamos falar sobre a sutileza da relativização da Bíblia, lição 7, aonde nós vamos mostrar os conteúdos da Bíblia, a qual as pessoas têm tentado tirar, até tirar a Bíblia de circulação, ou querer mostrar para as pessoas que a Bíblia não é uma verdade absoluta, que é relativismo. Então, que a Bíblia é uma verdade sim, A Bíblia foi inspirada por Deus e foi Deus a qual inspirou a palavra para o homem escrever a Bíblia. Nosso textuário diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A nossa verdade prática também, a Bíblia é inspirada, inerrante, infalível, palavra de Deus. Por isso não podemos relativizá-lo. Eu quero chamar a atenção de você, professor da EBD, você que é subintendente também da EBD, somente o professor, é muito importante você conhecer a sua classe, conhecer seus alunos, para você não ter uma aula também engessada, uma aula que as pessoas não fica, decorrer da semana, querendo que chegue o domingo para ele estar na escola dominical. Despertar curiosidade dos seus alunos, conhecer cada aluno seu na sala, aqueles que gostam de ler, aqueles que gostam de participar, fazer algumas dinâmicas. É muito importante você fazer algumas dinâmicas. Não precisa ser palhaço, não precisa fazer palhaçada dentro da sala de aula, mas sim ter uma dinâmica, ter uma boa oratória, e ter um bom relacionamento com seus alunos e conhecer todos os seus alunos. Aqueles que gostam de ler, aqueles que gostam de falar, de interagir, aqueles que gostam de fazer pergunta. Então você dá essa liberdade para a sua sala, que aí não vai ficar uma aula cansativa. A EBD nos últimos tempos, tem muitas pessoas que reclamam, porque às vezes está muito moda antiga, fica aquela aula todo domingo a mesma coisa. Então, assim, fica só, às vezes, o professor falando, só o professor lendo. Incentiva também seus alunos a estudar a revista em casa, decorrer da semana. Instrua seus alunos também a leitura diária, fazer a leitura diária da segunda a sábado, que isso aí vai incentivar eles a estar estudando. Os seus alunos estudando a revista em casa vai facilitar para você dar aula no domingo e interagir com a sua sala. Amém? E você que está assistindo esse vídeo, se inscreva no meu canal, dá um joinha, dá um like lá, que você vai estar ajudando a gente a divulgar esse trabalho. A gente está fazendo esse trabalho aqui para estar ajudando um resumo da EBD, com a intenção de ajudar os professores, também o subintendente da Escola Bíblica Dominical. Se quiser fazer algum comentário, como alguns têm feito alguns comentários também, a gente vai estar respondendo, quero agradecer. E eu sou presbítero, sou da Assembleia de Deus, a gente está sempre ministrando a palavra, várias igrejas, somos convidados para estar ministrando a palavra de Deus, dando instruções, estudo bíblico, nós estamos sempre atendendo algumas agendas e assim nós vamos fazendo a obra de Deus. Você, sendo um assinante do meu canal, você vai estar ajudando eu nessa obra que o Senhor colocou no meu coração. Já entrando na nossa introdução, é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataque ao longo do século. Não foram pouco a tentativa de desacreditá-lo, até mesmo aboli-lo da sociedade. A tática foi, muitas vezes, seus exemplos foram
queimados outras vezes. A Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta e desnecessária. Enfim, é diferente momento e época. Sempre houve alguém levanta contra a autoridade das Escrituras. Isso não é de agora, sempre teve pessoas ao longo do século, teve pessoa que sempre foi contra as Escrituras. Teve época que chegaram a queimar a Bíblia. Tem países que não aceitam Bíblia no seu país. É proibido ler a Bíblia, é proibido pregar o Evangelho. Então tem muitos lugares que é proibido. No Brasil nós temos essa liberdade. Porém, as ideologias, alguns entendimentos que as pessoas vivem na prática do pecado, então eles são contra, né? São contra o Evangelho, são contra o cristianismo, porque eles não querem aceitar a verdade, então não quer ser afrontado e quer que a gente seja iguala o pensamento deles. Eles não querem entender o nosso pensamento, não quer aceitar a verdade da palavra de Deus e quer que a gente entenda eles. Mas nós não podemos nos calar, não precisamos disseminar ódio, nem brigar, não ter contenda, não precisa. Mas nós precisamos se posicionar. Você crente, você professor, você pastor, precisa se posicionar contra essas ideologias, ao contrário da palavra de Deus. Desde o dia de Adão, a estratégia de Satanás é atrapalhar o entendimento que devemos ter na palavra de Deus. Desta forma, o inimigo tenta, de uma forma ou outra, fazer que as pessoas não entendam ou não conheçam a palavra de Deus. A estratégia de Satanás é fazer com que as pessoas desinteressem ou não entendam ou não tenham interesse em conhecer a palavra de Deus. Por quê? Quando não conhece a palavra de Deus, não conhece as Escrituras Sagradas, de fato que as pessoas também não vão conhecer Deus. Que nós só conhecemos quem é Deus, nós lendo a palavra, entendendo a palavra e crendo na palavra. Devemos amar, estudar, defender, divulgar, né, a santa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então nós devemos amar, nós precisamos estudar, defender e divulgar. Eu faço uma pergunta para você, meu ouvinte e inscrito do meu canal. Você tem amado a palavra de Deus? Você tem estudado a palavra de Deus? Você defende a palavra, a Bíblia? Você tem divulgado a Bíblia? Então é interessante isso aí. Vai estar passando essa introdução para você estar lendo, passando um slide para você. Entrando no nosso primeiro ponto, nós vamos falar sobre a Bíblia, o espírito desta era, né? A Bíblia e o espírito dessa era. Mas antes, eu quero mostrar também um assunto muito importante, vai estar passando na sua tela aí, para você estar acompanhando, os países que proíbem a Bíblia. Eu vou estar falando aí, você vai estar passando na sua tela os países que proíbem a Bíblia, né? Leme, Irã, Arábia Saudita, Maldivas, China, Vietnã, Uzbequistão, Turcomenistão e Turquia. Esses países, irmão, todos eles é proibido a Bíblia. A Bíblia lá é o livro proibido. Não pode ler a Bíblia, não pode divulgar o cristianismo, o evangelho. É proibido nesses países. E aqui nós temos essa liberdade. A Bíblia tem essa liberdade de nós estar divulgando a palavra de Deus. Mas nos últimos tempos, com o ataque de Satanás, com sutileza de Satanás, tem tentado tirar a palavra de Deus da forma que ela é. Da forma que ela é escrita desde o início. Muitas pessoas querem fazer mudança, falam que a Bíblia está desatualizada, querendo falar que precisa atualizar, modernizar a Bíblia. A Bíblia não pode ser modernizada nem atualizada, que ela já foi atualizada no princípio, quando ela foi criada, quando ela foi escrita, porque foi o Espírito Santo a qual revelou a palavra.
vai passar na sua tela, né? Em quantas línguas que o livro sagrado é traduzido. Tá? Em 2020, em 698 línguas, tinha o livro sagrado completo e traduzido. Porque nem todo país, a Bíblia não é introduzida na língua deles. Tá? Em 7.360 línguas no mundo, apenas 3.415 tem alguma parte da escritura traduzida. Parcialmente, nem todos os países, nem todas as línguas, a maioria, né? Aqui é muito sério isso, a maioria dos povos não tem a Bíblia introduzida na sua língua. E quando essa pessoa a Bíblia não é introduzida na sua língua, ele não vai entender a Bíblia. Pode ter a Bíblia na mão dele, mas ele não vai conseguir introduzir a Bíblia na linguagem deles, né? Quando fala a era do vazio, a pós-verdade, a fim da certeza, cultura de língua, ou ainda desconstrução. Nós temos aqui também a informação acerca da Bíblia. Vai estar passando na sua tela a informação sobre a Bíblia. Isso aqui é muito importante. Ó. Na Câmara dos Deputados aprovou em 4 de maio de 2022 a urgência do projeto que proíbe fazer alteração na Bíblia. Houve essa lei, tá? Foi uma lei de urgência que já foi aprovada pelos deputados e agora ela vai ser sancionada. A comissão de 358 votos a favor, 32 contra. Essa lei foi aprovada que está proibido de querer mexer na Bíblia, alterar alguma coisa, tirar ou alterar algumas palavras na Bíblia. E aí nós temos a liberdade de estar pregando esse evangelho, o que está escrito na Bíblia Sagrada de moda antiga, não querer atualizar a Bíblia pós-modernidade. O primeiro tópico nosso, que fala assim, né? Pós a modernidade está sendo marcada pelo aumento do antropocentrismo, o homem centro de tudo. Em vez de ser o centro de tudo, ser Deus, o homem, ele está sendo assim, o centro tem que ser o homem. Principalmente no país que não tem a palavra de Deus, o homem é o centro de tudo. As pessoas sempre vê o homem no centro das coisas, e não Deus, não tem a palavra de Deus, então não dá importância, não dá valor, não quer conhecer. Muitos lugares ou outras pessoas não conhecem e outros não querem conhecer a palavra de Deus porque sabe que afronta, né? A palavra de Deus afronta o pecado. E a pessoa que vive na prática do pecado afronta ele diretamente, então por isso que não tem interesse em conhecer. Outros lugares, por falta mesmo da palavra de Deus, falta de uma Bíblia, a pessoa não conhece. Em outros lugares, as pessoas não querem conhecer, até mesmo no nosso país, no nosso Brasil, muitas pessoas desinteressam conhecer a palavra. Ele já sabe que vai afrontar a ele. O materialismo, né? A pessoa vive só no materialismo, o centro é o homem, o centro de tudo é o homem, vive no materialismo. Esse movimento afronta diretamente a vontade de Deus e a sua palavra. Há expressões tais como a era do vazio, pré-verdade, a fim da certeza da cultura líquida ou desconstruções, são as marcas do chamado pós-modernismo. De acordo com a parte C, de acordo com a Bíblia, isso é o resultado da ação do espírito do anticristo que já está no mundo. Lá em 1 João capítulo 4 e 3, a operação do mistério da iniquidade, o mistério da iniquidade. A iniquidade, ela está sobre o povo, está no meio de nós, de uma forma tipo um submarino. Às vezes as pessoas não vê esse espírito da iniquidade. Na verdade, as pessoas que querem mudar a Bíblia, que quer mudar a palavra de Deus, é porque ele quer que a Bíblia favorece o seu interesse. E aqui nós não estamos para favorecer, é a palavra de Deus, é a Bíblia, nós não estamos para favorecer interesse de ninguém. Nós estamos aqui para favorecer o interesse de Deus. O interesse de Deus é que ninguém se perca, que todo seja salvo. Mas para isso precisamos se enquadrar na palavra de Deus. Não é que a Bíblia é atrasada, que nós estamos vivendo num mundo moderno, precisa modernizar as coisas. Por causa da modernidade tem entrado o pecado no mundo
e dentro das próprias igrejas, às vezes, o mundo moderno também tem entrado e tem atrapalhado a comunhão de muito com Deus. Estão vivendo uma época, às vezes, que a sociedade precisa rever os seus princípios, a sua crença. Nós não podemos parar de defender a nossa fé e crer que o Evangelho é o poder de Deus. Somente Jesus Cristo salva, mas para isso precisamos ter a nossa fé em ação e ser um defensor da Bíblia, ser um defensor da palavra de Deus. O espírito dos enganadores, né? Cuidado com o espírito enganadores. Vai estar passando aí no seu slide, como eu falei dessa tela, um monte de mão cercando o rosto de uma mulher. O inimigo quer tampar, o inimigo quer cercar as pessoas. Os espíritos de enganadores, às vezes até em cima dos púlpitos de igrejas, né, com espírito de enganadores. E isso tem acontecido no fim dos tempos. Na época de Paulo já tinha os espíritos de enganadores, o espírito do anticristo já estava, e agora está mais forte ainda. O espírito de anticristo está operando por aí afora, misteriosamente, enganando a muito, fingindo que é um bom cristão, fingindo que é um bom líder, mas às vezes está com espírito de anticristo, com espírito de enganador. Nosso segundo ponto, o relativismo. Vamos estar falando sobre o relativismo. O que é relativismo? Relativismo é uma corrente de pensamento que questiona a verdade universal do homem, acreditando que existe outro tipo de verdade. Tudo quando você vai conversar, quando você vai falar sobre a Bíblia, falar sobre salvação, a pessoa que é relativismo, ele acha que tem outras verdades, além da verdade que nós estamos falando. Ele nunca acredita na verdade da palavra de Deus. Eles acreditam que tem vários tipos de verdade. Isso é pessoas incrédulas, pessoas que não querem acreditar na Bíblia, não quer acreditar na palavra de Deus. Ele acredita que existe outras verdades, várias verdades que nem sempre é a nossa verdade o que nós estamos falando. A parte B, de acordo com a Bíblia, existe pessoas que são como a onda do mar. O relativismo mesmo ele é assim, hoje ele acredita numa coisa, amanhã já está acreditando em outra, não tem firmeza, né? É como a onda do mar. Ela vem, não tem firmeza, ela se quebra e volta e vem. Assim também as pessoas que vivem nessa teoria. Não tem firmeza também nem no que eles falam. A incredulidade que está sobre a sua mente, sobre o seu coração e não quer acreditar na palavra de Deus. Principalmente aquilo que eu vou reforçar. A incredulidade entra no coração do homem porque afronta a verdade. Então por isso que entra a incredulidade, porque a palavra de Deus afronta diretamente o pecado. E quem quer viver na prática do pecado se sente afrontado. E a cabeça da pessoa, como vai estar passando aí a fé e a incredulidade, a cabeça da pessoa é aquele monte de interrogação, aquele monte de pergunta, né? Fica em dúvida. A pessoa fica em dúvida de muita coisa e quer insistir, às vezes, até mostrar para nós que nós estamos errados em questão da nossa ideia, da nossa fé em Deus, Criador, e na palavra de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 14. Na época de Paulo já tinha muitos ventos de doutrina ao contrário da palavra de Deus, confundindo a mente de muitas pessoas. E é isso que nos últimos dias eles estão aplicando, confundindo a mente de muitas pessoas. E as pessoas, por falta de conhecimento da Bíblia, por falta de ler a Bíblia, por falta de conhecer a Bíblia, acaba, às vezes, entrando nesses ventos de doutrina ao contrário. E acha que, como Deus é amor, que Jesus é o Salvador, que Jesus já fez tudo por nós não precisamos fazer nada. Nós precisamos fazer sim. Jesus já morreu na cruz do Calvário para nos salvar, mas nós precisamos andar de mão dada com Deus. Nós precisamos andar em santidade com Deus, conforme a palavra. Se nós não mudar o nosso comportamento, se não haver transformação de vida, nós não vamos ter vida eterna com Deus. Porque só há dois caminhos. Só há dois caminhos. A Bíblia mostra dois caminhos. Céu ou inferno. Caminho largo, caminho estreito. O caminho estreito passando com Deus. Né? O caminho largo que leva à perdição.
leva a ter uma vida eterna com o inimigo, com o adversário, mas nós temos que ter uma vida eterna com Deus. Os filhos de Deus precisam crer e amadurecer. Os filhos de Deus precisam crer e amadurecer para não serem vítimas do relativismo. Romanos capítulo 1, versículo 17. Então nós que somos filhos de Deus, nós somos conhecedores da palavra, nós precisamos crer e amadurecer. Tem muitas pessoas que é levado para eles esse relativismo porque falta amadurecimento, precisa amadurecer na palavra, acreditar, crer no Deus que você segue, crer no Deus Criador, crer na palavra de Deus e amadurecer. Como que acontece isso? Você estudando a Bíblia, você tendo comunhão com Deus, você indo na igreja, você está sempre caminhando na presença de Deus e andando também com quem anda com Deus. Se você anda com alguma pessoa que tem outro pensamento, essa pessoa vai acabar fazendo você ter uma outra linha de pensamento. Então, para você ter um amadurecimento, é necessário você andar também com quem tem amadurecimento. Se você anda com pessoas erradas, as pessoas vão ver você de forma errada. Se você anda com pessoas certas, você tem um bom testemunho, anda com pessoa que dá um bom testemunho, as pessoas vão ver que você tem um bom testemunho. Às vezes a Bíblia, a palavra de Deus, para ela ser pregada, você não precisa, às vezes, subir de um púlpito, pegar o microfone para pregar, para ganhar uma alma, às vezes. Se tiver proibido você, onde você mora, está proibido você pregar o evangelho, o seu testemunho, o seu caráter vai estar falando da palavra de Deus. Por quê? Alguém vai estar te olhando e vendo você diferente. E falar assim, poxa, eu quero ser igual aquele homem, eu quero ser igual aquela mulher. Eles são tão diferentes, olha a família dele ali, como que é diferente. E eles vão ver que você é diferente. E o crente tem que ser diferente do mundo, não pode se igualar ao mundo. Quem tem que estar presente em nossa vida é a presença de Deus, não a presença das coisas mundâneas. E as coisas mundâneas deste mundo têm entrado, a sujeira desse mundo tem atrapalhado a comunhão de muitas pessoas. E as pessoas estão se sujando, as pessoas estão se sujando e não estão percebendo a sujeira que está contaminando ele e atrapalhando a comunhão com Deus. E vamos em frente? Então vamos para o nosso segundo ponto. A Bíblia fala politicamente correto. Nosso segundo ponto a Bíblia é politicamente correto. Esse aqui é muito interessante, vai estar passando também na sua tela aí. A criação de uma narrativa. Olha só, infelizmente no Brasil, muito grupo na sociedade querem interpretar a Bíblia de acordo com seus interesses. Isso aqui é a pura verdade. Esse material que eu estou trazendo, que vai estar passando para você, não está aqui na revista, mas é para melhorar esse conteúdo, né? Fortalecer mais o conteúdo da revista, que eu vou estar te ajudando para você domingo estar dando uma boa aula para os seus alunos. Infelizmente no Brasil, país laico, um país que nós tem liberdade de expressão religiosa, mas tem um grupo na sociedade que quer interpretar a Bíblia de acordo com seus interesses. Eu só quero a Bíblia onde fala do pecado, eu pulo. A pessoa pega e quer pular, né? Mas nós precisamos olhar a Bíblia da forma que ela é, aonde ela nos está nos corrigindo, aonde está falando que não vai nos dar bênção, aonde fala que é de salvação, qual o meio de salvação, como eu preciso, o que eu preciso fazer para mim ter essa salvação, e aonde a Bíblia nos corrige. E a correção é que muitos querem fugir dela. As pessoas só querem ver o seu interesse, né? Nas bênçãos de Deus, nos livramentos de Deus, só no seu interesse, aonde te interessa. Parte B, visando não ser confrontado pela Bíblia. Olha, as pessoas não querem ser confrontadas. E digo mais, isso às vezes costuma ser próprios líderes de algum movimento, formadores de opinião, adotar a expressão politicamente correto, visa não ser vítima de ofensa por parte dos conservadores ou religiosos. Eles querem ter nós como religioso, né? Que nós somos pessoas que querem defender a moda antiga e que agora as coisas estão diferentes, estão inovadas, precisa ser observada, que as coisas estão atrasadas. Não aceita ser confrontado pela Bíblia, os líderes até de alguns movimentos aí,
vocês têm acompanhado aí, sabe, desses líderes que tá cada vez mais aparecendo nas redes sociais, até em TV, e pregando um evangelho que não está de acordo com a palavra de Deus. E eles falam que está politicamente correto, né? E tem muitas pessoas que estão interagindo com essas pessoas, falando assim, não, está correto. Ele segue a vida dele, eu sigo a minha. Não, nós precisamos falar a verdade, não precisamos discutir, não precisamos brigar, mas precisamos mostrar a verdade na Bíblia. A Bíblia não pode ser tirada, nada, nem acrescentada e nem tirada. O próprio Jesus falou que não podemos acrescentar um i nem um j, né? Nenhuma vírgula na Bíblia. Então, e nem ser tirada. E as pessoas querem expressar politicamente correto, visando não ser vítima de ofensa por parte de conservadores. Eles querem ser, então, pessoas falando assim, que são vítimas de afrontas de pessoas conservadoras, pessoas religiosas, né, pessoas defensoras da palavra de Deus. Eles falam que nós estamos afrontando eles, estão sendo vitimistas, no caso, né? Eles estão sendo vitimistas, falando que nós estamos afrontando. Quem está afrontando o seu pecado, quem está afrontando o pecado dessa pessoa não sou eu, é a palavra de Deus, não é você, professor. Não é você, pastor, subtenente de escola dominical. Quem está afrontando o pecado dessas pessoas que quer a Bíblia do jeito dele, defender só o interesse dele, está afrontando ele é a palavra de Deus. Quem nos corrige é a palavra de Deus. Deus nos usa, nos capacita para nós expressar a palavra. Nós ler e expressar, mas quem corrige é a palavra e quem condena é Deus. Parte C. Paulo ensina acerca dos insubmissos e insubordinados. É o dever de ter firmeza quanto à verdade. As pessoas não querem ser submisso. Está lá em Tito, capítulo 1, versículo 9 e 10. As pessoas não querem ser submissas à palavra de Deus. Não querem ser insubordinados. Eles não querem aceitar, né? Mas nós precisamos ter firmeza enquanto a verdade. Eu não posso colocar a verdade em dúvida. Essa verdade, ela precisa ter firmeza. Para você ter firmeza que você está ensinando, você precisa estudar, precisa buscar uma qualificação. Não precisa ser arrogante. Porque às vezes a pessoa começa a estudar também e acha que começa a colocar uma linha de pensamento que ele sabe mais que os outros. Nós temos que, enquanto nós estiver vivo, nós estamos aprendendo. Você pode ser formado em teologia, falar, expressar bem, ter uma boa oratória, mas nunca é cedo para você ensinar e nunca é tarde para você aprender. Por mais que você tenha vários conhecimentos, por mais que você seja uma pessoa capacitada de conhecimento teológico, mas lembrando que nós estamos sempre aprendendo. Temos que ter humildade. O evangelho é de pessoa humilde, não de pessoas arrogantes. Então nós, professores, nós subintendentes de escola bíblica dominical, nós pastores, líderes, nós precisamos ter humildade, porque a humildade também é a pregação do evangelho. E nós precisamos mostrar também para a sociedade que o conhecimento na palavra de Deus, com firmeza, mas não com arrogância, que tem uma diferença. A pessoa querer exibir conhecimento para humilhar as outras pessoas. Então você, professor, você subtenente de escola dominical, você líder, não expressa de forma o seu conhecimento querendo menosprezar outra pessoa que tem menos conhecimento que você. Porque com a sua humildade você vai conseguir ganhar outras pessoas que têm pouco conhecimento. Politicamente correto, eles querem nos calar, eles querem calar o cristianismo, eles querem calar o evangelho, querem calar as nossas ideias de pregar a verdade, pregar o evangelho. Segundo ponto do nosso segundo tópico, também vai estar passando na sua tela a criminalização da opinião. E vai passar com a inversão de valores. Na sua tela vai estar passando até o nome de cabeça para baixo, você vai achar meio estranho, tá? Aí a inversão de valor de cabeça para baixo, né? É só para você ver as inversões de valores. Infelizmente, a grande mídia, os detentores de grande mídia não têm revelação da perfeita vontade de Deus.
estão acusando a conservador de ser legalistas e apegado às leis da religião e radicais. Olha só, nós, infelizmente, as grandes mídias, né, redes sociais, ataques ao povo evangélico, ao povo cristão, né, falando que nós somos, sim, nós somos formadores de opiniões, né, sim, mas opinião é do verdadeiro evangelho de Cristo. E as grandes mídias não têm a revelação perfeita da vontade de Deus, então acusando os conservadores de ser legalistas, né? Falando que nós somos radicais, que nós somos religiosos, que nós queremos andar na lei. Sim, nós andamos na lei da palavra de Deus, nós somos no tempo da graça de Cristo, mas nós somos observador, né? E somos defensor da palavra de Deus e da nossa fé, da nossa crença. Então a inversão de valor está muito grande no nosso próprio país, no meio da nossa sociedade, a inversão de valor está muito grande. Lembra que vai estar passando isso aí, que Isaías 5, né? Isaías 5, capítulo 20, fala assim: ai dos que o mal chama de bem e o bem de mal, e que faz treva de luz e da luz treva, e faz do amargo doce e do doce amargo, né? A Bíblia adverte desde o Antigo Testamento acerca da inversão de valor. Por isso falou Isaías dizendo essas palavras. Quer dizer, isso não é de agora. Só que nos últimos tempos, esses ataques têm se aprimorado muito mais. Têm aumentado mais. E aí está trazendo dúvida até nos cristãos. Lembra que a Bíblia fala que nos final dos tempos, os falsos ensinadores, os falsos profetas, enganariam muitos, até os escolhidos? Então tem que ter cuidado, os falsos profetas estão aí, tá? E pregando essa inversão de valores até. Aquilo que a Bíblia condena, eles querem falar assim que a Bíblia está atrasada e que nós somos religiosos, nós somos radical. Você é muito radical. Então temos que ter muito cuidado disso aí, porque as leis mudam, os homens mudam, mas a palavra de Deus não muda. Ela é sempre a palavra de Deus e é a verdade que nos leva para o céu. Vamos já adiantando aqui para o nosso terceiro ponto. A Bíblia é outro evangelho. Uma nova metodologia, né, da nova teologia. Olha só, o terceiro ponto, né, vai falar uma nova metodologia. O adepto de politicamente correto tenta fazer exegese da parte da Bíblia. Isso é condenado pela teologia que permite apenas exegese ou ensino da ideia do texto. Olha só, eles querem fazer uma exegese. Então tem que ter cuidado com isso. É uma inversão de valores. Eles querem aplicar a um texto na Bíblia com o pensamento deles, apoiando ou defendendo o interesse deles. Na teologia, nós podemos fazer exegese ou o ensino de ideia do texto. Você tem uma ideia do texto, não pegar e colocar o texto por sua conta, né, aquilo defendendo o seu interesse. E os adeptos da politicamente correto, eles querem fazer essa ideia da forma deles, fazer essa aplicação da forma deles. De acordo com o site Observatórios, um pastor da igreja de São Paulo diz que a Bíblia precisa passar por uma atualização urgente para que os LGBT não sejam mais condenados ao inferno. Olha só que absurdo, né? Um próprio pastor querendo falar que a Bíblia precisa urgente passar por uma atualização. Será que Deus vai atualizar também? É uma pergunta. A Bíblia já foi atualizada. Não precisa passar por atualização. Ela já foi atualizada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Outro site, né, chamado cartacapital.com.br diz que a ministra Damares afirma que o movimento gay quer tirar a Bíblia de circulação do Brasil. Olha só que isso está no site, tá? Que você pode estar vendo, vai estar passando na sua tela aí, que diz que os gays querem tirar a Bíblia de circulação do Brasil. E nós precisamos orar muito, né, para Deus repreender essa força diabólica, essa força maligna contra o princípio, contra a família, contra o Criador. Em outro site, extraglobo.com, diz que a igreja inclusiva fala em má interpretação da Bíblia. Tudo isso é espírito do anticristo. 1 João 4, 3. Observar com muito cuidado,
Porque as igrejas, inclusive, falam de mal interpretação da Bíblia. Como que a Bíblia está sendo mal interpretada se está lá bem escrito, bem claro, o que é verdade, o que é errado, o que é certo e o que leva nós para o céu. E se nós não se enquadrar na palavra de Deus, eu sou crente quadrado, pode ser, se você achar, pode ser um crente quadrado. É melhor ser um crente quadrado e estar firmado na palavra de Deus que ser um crente redondo e ficar rolando para lá e para cá. Então nós precisamos se enquadrar na palavra de Deus que nos leva para o céu. Pessoas que não se enquadram na palavra de Deus e não têm endereço certo. E não tem lugar certo. Um dia ele está num lugar, outro dia está no outro. E o que as pessoas pregar, ele está aceitando e ele acha certo. O que ele achava que era correto no mês passado, esse mês ele já não acredita mais naquilo, quer acreditar em outra coisa. É politicamente correto. Eu acho que a pessoa está politicamente correta. É a pessoa que tem dúvida, a pessoa que não é enraizada na palavra e não tem a sua crença firmada em Cristo Jesus. Vamos adiante. Nosso último ponto, ponto 4. A partir da Bíblia, sempre a atual palavra de Deus. Vai estar passando na sua tela. A Bíblia sempre a atual palavra de Deus. A Bíblia adverte, né, a Bíblia é revelada por Deus. O último ponto nosso, o último top 4. A Bíblia adverte quanto aos falsos profetas. Mateus 24:11 já falava sobre os falsos profetas, o espírito de enganadores. O espírito de enganadores, apostata, é doutrinas de demônio. 1 Timóteo 4:11. Então o apóstolo Paulo já estava advertindo quanto aos falsos profetas, os falsos ensinadores, espíritos enganadores, que já tinha naquela época e que nós íamos enfrentar hoje também. O Senhor Jesus também falou assim que nós seríamos as ovelhas sendo levadas para os lobos, né? Nós precisamos pregar esse evangelho até para os lobos e nós temos que ter cuidado para não ser devorado. É o verdadeiro ensino bíblico, aquele que afirma que não existe outro evangelho. Gálatas capítulo 1, versículo 8, que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. 2 Timóteo também, 3,16, o homem santo de Deus fala, inspirado pelo Espírito Santo. O homem de Deus fala inspirado pelo Espírito Santo. Agora, o homem do mundo, o homem na prática, vive no pecado, ele não fala inspirado por Deus, porque ele vai defender sempre aquilo que ele está na prática errada, ele vai defender como certo. Também nós vemos em Tiago capítulo 17, é que Deus não há sombra de variação. Esse negócio de variação, hoje eu sou crente, hoje eu não sou, hoje eu estou com Deus, amanhã eu já não estou crendo, não, tem que ter firmeza. Também em Marcos 13:31, disse Jesus, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O top 2 do quarto ponto, né? A Bíblia é a única que vai passar na sua tela aí, inspirada por Deus. A Bíblia é inspirada por Deus. Existe um livro igual, não existe livro igual. A Bíblia é a única obra literária do mundo que foi composta da seguinte forma. Olha só, isso aqui é muito importante, vai estar passando na sua tela. Passe para os seus alunos aí na sua aula de domingo. Ela foi composta da seguinte forma, cerca de 40 homens que viveram em época diferente. Essa classe social também diferente, reis, doutores, camponeses, pescadores, entre um espaço de tempo de 1.500 anos, sem conhecer nem falar e escrever sobre o mesmo Deus, a mesma fé. 66 livros, 1.189 capítulos, mais de 31 mil versículos, 31 mil e poucos versículos, 3 milhões de letras, sem discórdia em nada. Nenhum outro povo conseguiu escrever tal obra, isto só foi possível porque o homem santo de Deus falara inspirado pelo Espírito Santo. Então, tudo que está aqui foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, cerca de 40 escritores, 1.500 anos para escrever a Bíblia, e todas as palavras foram inspiradas por Deus. Não tem outro livro. Tudo que já aconteceu, que está acontecendo, que vai acontecer, está na Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé, é o único nosso mapa que leva ao céu. A nossa conclusão: vimos, portanto, nessa lição que há todas uma narrativa como um propósito de desacreditar na Bíblia. Para os defensores desse novo modelo cultural, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto,
produto de uma época em que, portanto, precisa ser atualizado. As pessoas querem falar que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia é da moda antiga e que precisa ser revista. Não. Nós precisamos se cuidar, porque Jesus está voltando, o céu é verdade, mas o inferno também é verdade. Então nós precisamos fazer a escolha. Seguir a palavra de Deus, seguir o evangelho de Cristo, ou não seguir e ser condenado ao inferno. Ou seguir a palavra de Deus e ter vida eterna com o nosso Criador. Que Deus abençoe. Você que assistiu esse vídeo e estiver gostando, dá um like, dá um joinha, se inscreva no meu canal. E nós estamos aqui para somar, passar esse resumo para você ter uma boa aula. Boa aula no domingo que vem. Que Deus abençoe. E nós estaremos passando na semana que vem, fica atento, na semana que vem nós estaremos falando sobre a lição 8, falando sobre a sutileza e o enfraquecimento da identidade pentecostal. A sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Vai ser um ensino muito bom, né? Que nós precisamos ver. Nós que somos pentecostal, somos assembleianos, somos pentecostal, e o mundo tem enfraquecido muito essa identidade pentecostal. Precisamos ver o nosso princípio, precisamos ver o nosso valor. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Até semana que vem, se Deus quiser.